E aí pessoal, tudo bem? Márcio Antunes, professor de inglês particular e tradutor e intérprete aqui na Império Com, falando do seu canal no YouTube. A dica de hoje é muito interessante. Eu gostaria de falar a respeito do verbo to bite, que significa morder. O passado do verbo to bite é bit, e o passado particípio do verbo to bite é bitten. Ele é um verbo irregular. Certo? Portanto, eu gostaria de trabalhar uma situação para que possamos fazer um comparativo com a nossa língua portuguesa. A situação é a seguinte: vejamos o seguinte exemplo. I have been bitten by a snake. Podemos traduzir da seguinte forma: fui mordido por uma cobra. Tudo bem? Esta frase em português passa a ideia de pretérito, certo? Pretérito perfeito. Mas a estrutura em inglês, se analisarmos de uma forma diferente, nós podemos também traduzi-la da seguinte forma: eu tenho sido mordido por uma cobra. Portanto, I have been bitten by a snake, nós podemos traduzir da seguinte forma: fui mordido por uma cobra ou tenho sido mordido por uma cobra. Quando você diz eu tenho sido mordido, a impressão que passa é que constantemente você é mordido por cobras. Bom, não é essa a ideia que passa para quando você fala com um americano. Eu vou explicar. Quando você diz a frase I have been bitten by a snake, nós não estamos falando da ação de morder, nós estamos falando do efeito da mordida, tá? Por quê? Porque a cobra já mordeu. Ao falarmos I have been bitten by a snake, nós queremos dizer o seguinte, que nós estamos sobre o efeito da mordida da cobra. Ou seja, nós estamos falando do veneno e não da ação de morder. É interessante. Agora, caso você queira falar da ação, é diferente. Aí você posiciona a estrutura de uma outra forma. Aí você diz I was bitten by a snake. Aí sim você está falando, eu fui mordido por uma cobra. Você está falando da ação e não do estado em qual você se encontra em relação à mordida da cobra. É muito interessante. Muito interessante. Por isso que ao trabalharmos a estrutura tanto do inglês quanto do português, há necessidade de sabermos corretamente tempos verbais, para que possamos ser entendidos pela estrutura da qual nós estamos aplicando. No próximo vídeo, eu quero exemplificar um pouco mais sobre essa questão, para que possamos aumentar um pouco mais o nosso conhecimento, tanto da língua portuguesa quanto da língua inglesa. Eu sou Márcio Antunes, professor de inglês particular e tradutor e intérprete aqui na Império Com, falando do seu canal no YouTube.